Sim. Ok, então vamos lá. Bom, essa reunião então aí do CENG, vocês umas questões de organização aí dessa reunião, né? Enquanto não for falar, quando não for para falar, é importante desligar o microfone para não dar interferência, ou enfim, fazer ruídos aí da reunião, ok? A outra coisa é o seguinte, toda vez que alguém falar, no caso, eu, né, por exemplo, eu tinha que ter falado já, na verdade, peço desculpa, é João Batista que está falando, né, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, secretário executivo. Então, todo mundo que for falar, se apresenta e diga o nome da instituição que está participando. Daí a gente, então, para a gente ter todos os registros, informações, que fica disponível para todo mundo, sem problema nenhum, ok? E à medida que vai evoluindo na nossa conversa, né, a gente vai encaminhando, então, os processos. Então, na verdade, agora, o que vai acontecer agora é o seguinte, todos, então, se identifiquem da forma, no chat, com o nome completo da instituição, mas a Lari vai fazer uma chamadinha, né, para ficar também no áudio, uma chamadinha de todos os presentes, então todos se participam também, e todos os participantes falam o nome completo, a instituição, para a gente ter gravado aí essa situação toda, tá bom? Então, vou devolver a palavra para a Lari, para ela começar a chamada aí do pessoal presente. Bom dia a todos e todas. Como o João falou, só me apresentando, Lariciane, sou assessora aqui da Secretaria Executiva. Vou chamar cada um dos presentes. Quando eu chamar, por favor, falem o nome completo e a instituição que vocês estão representando para a gente deixar registrado. André. Bom dia a todos. André Petic Dias, do Observatório de Justiça e Conservação Efetiva. Camila. Bom dia, pessoal. Camila Maia, Observatório de Justiça e Conservação. Felipe. Felipe. Felipe está ouvindo a gente? Eu vi que ele habilitou o microfone, mas não... Ele está digitando, só um momento. Ele já digitou ali que ele é da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, SPVS, e ele está escutando. Isadora. Isadora Bergami, estagiária do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Sônia. Sônia. Sônia Mara Saldanha Bapassô, da Associação Planetador, e Pierre Passou, que está aqui atrás de mim, vai fazer um cucu. Diga, Pierre. Ouviram? Ouviram? Obrigada, Sônia. Tá. Luiz Arthur. Luiz Arthur. Bom dia, sou do Centro de Estudos de Educação Ambiental, CEDEA. Nome completo, por favor. Luiz Arthur Clas Gineste da Conceição. Obrigada. João Batista Campos.
Tá sem áudio o seu microfone, João. É dura, né? Mas vamos lá. João Batista Campos, secretário executivo do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Bem-vindos todos. O nosso estagiário, Raul de Pedroso, também está aqui acompanhando. Ele não tem microfone. Tem mais alguém que está participando e não foi chamado? Então, dito isto, encerro a chamada dos presentes. Muito bem, então. Vamos iniciar nossa reunião, então, pessoal. É o seguinte, então. À medida que foram chegando pessoas, né, a gente vai tentar que cada um se identifique aí para enfim, os registros, né, da participação. Bom, como vocês sabem, pessoal, esse ano é o ano, né, de cadastramento, recadastramento das ONGs, de todas as ONGs que participam já do Conselho, ou novas, né, e têm interesse em se cadastrar e participar das nossas, enfim, dos nossos conselhos. Explicando assim claramente para todo mundo, as instituições inscritas no CENG, né, no Cadastro Estadual de Entidades Não Governamentais, podem, né, serem conselheiras tanto do Conselho Estadual do Meio Ambiente como do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, aquelas que têm interesse realmente de se registrarem, enfim, atuarem, né, de uma forma participativa nesses processos de reuniões, né, de conselhos, enfim, devem estar inscritas no nosso cadastro, né, que é avaliado, aprovado, tem uma normativa específica para isso, que você já tem conhecimento, né, e tem alguns critérios, né, para esse cadastramento e recadastramento. Então, esse ano é o ano 2 em 2 anos, né, e esse ano, então, é o ano de fazer todo esse processo, né, de cadastramento, né, e eleição das ONGs que vão representá-las, todas elas dentro dos conselhos, tanto de Conselho Estadual de Meio Ambiente, como de Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Bem, dito isso, e tendo em consideração essas questões todas que ocorreram esse ano, né, com relação à pandemia, que nós estamos aí enfrentando esses sabores, enfim, esse enfrentamento aí dessa doença aí que está colocando aí o mundo a pensar, né? Surgiu-se a hipótese, né, de discutir com vocês, e por isso o primeiro ponto de pauta é esse, né? A questão de prorrogação, né? De prorrogação do cadastramento e da representação, por assim dizer, também, né? De vocês dentro do cadastro do CENG e na participação das ONGs que estão fazendo parte do Conselho. Isso é uma questão que veio, né? É vocês que vão decidir, vocês que vão discutir, e por isso esse é um ponto que a gente coloca para vocês, e a partir dessa definição, dessa decisão, a gente encaminha os trâmites para tal, né? Então, eu abro a palavra, então, para vocês, né? E cada um pode falar, discutir, enfim, a palavra está em aberta e cada um se inscreve para começar esse processo de discussão. Então, a palavra está aberta, né? Paulo Pizzi acabou de entrar aí agora, né? E com vocês, então, essa discussão agora com vocês. Daí a Lara vai organizar o processo de distribuição das palavras para que todo mundo tenha a oportunidade de dar sua opinião e no final a gente toma uma decisão, tá ok? Então está aberta a palavra para vocês. Me inscreva aí, João. Pode colocar minha inscrição aí. Luiz Arthur Cedeia. Nós, da Associação Planetador, também estamos interessados em dar continuidade
a esse trabalho e fazer o recadastramento. Só deixa eu entender, Sônia, você gostaria de se inscrever para falar ou essa já é a manifestação da entidade? Já é a manifestação da entidade. Ok. Mais alguma inscrição para falar? Luiz Arthur, do CDE. Sim, já está inscrito. André, do Observatório. Mais alguém? Então, passo a palavra para o Luiz Arthur, do CDE, para ele fazer a manifestação. Bom dia, João. Bom dia, Lari. Primeira questão, eu queria colocar que foi oficializado vocês que nós não vemos, a gente não vem sendo convocado, não vem nos nossos e-mails a convocação. Então, vocês já foram oficializados com isso, né? Nós oficializamos aí essa semana passada, ou essa semana, agora não me lembro bem, tá, sobre essa questão. Então, é uma questão que para começar a conversa. E a segunda questão, eu queria saber como é que está o posicionamento da instituição sobre essa prorrogação. E o que vocês pretendem prorrogar, até quando, né, o posicionamento institucional, e essa é a pergunta que eu faço. E assim, essa prorrogação, ela vai ter uma decisão aqui em conjunto, ou já há uma discussão interna por parte da instituição? Vou responder essa segunda questão, e a primeira questão da oficialização, nós estamos processando lá, e na verdade, talvez tenha dado alguma confusão de entendimento, que vocês são representantes no Conselho Estadual do Meio Ambiente e na Câmara Temática de Biodiversidade, e essas duas não se reuniu, né, recentemente. Então, vocês não estão sendo convocados, muito provavelmente, porque não teve reunião. Esse fato, e depois a gente vai ver, mas está oficializado, está registrado, nós vamos levantar o que ocorreu aí com relação a isso daí, tá ok? Então, essa é a primeira pergunta. Com relação à segunda pergunta, na verdade é o seguinte, não existe um posicionamento institucional, isso daí foi uma questão que se aventou, né? E em primeiro momento, nós teremos que enfim, ver se realmente há essa definição de vocês, porque se acaso vocês concordarem, se acaso vocês acharem que isso é legal, que é bom, que é legal não, que é bom, que vocês pensam assim, nós iremos então encaminhar um procedimento oficial. O que é um procedimento oficial? Fazer um processinho com base nessa ata, com base na definição, e o secretário vai ter que fazer uma resolução, né? Nós vamos passar pelo jurídico para fazer essa análise toda, e a partir desse momento que haja a questão do entendimento da legalidade, poderá ser prorrogado esse prazo com base numa resolução de referendo. Caso não seja possível, né, essa legalidade, não seja, vamos dizer, legal fazer essa questão toda, nós então iremos proceder a todos os trâmites normais para fazer todo o procedimento de cadastramento, composição de uma equipe, de um comitê, né, para acompanhamento da eleição, né, grupo, né, avaliação, enfim, todo aquele processo que você já conhece. Então, na verdade, nós estamos consultando vocês dessa questão. Caso positivo, nós iremos encaminhar para um procedimento. Caso negativo, nós faremos o trâmite normal que tem que fazer com relação a todo o processo de eleição de vocês, né? Cadastramento e eleição de vocês, dos representantes de vocês, junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente. Do Conselho Estadual de Recursos Hídricos é posterior, tá ok? Essa é a questão que está sendo colocada. Temos a inscrição do André. Não sei se o Arthur já finalizou a manifestação dele.
Não, eu manifesto posteriormente. Daí eu peço mais uma inscrição, mas vou deixar os colegas aí expor o que eles têm de interesse. Daí eu faço finalizo a minha pergunta ou a manifestação. Tranquilo? Ok, então, André, com a palavra. Bom, a gente tem interesse pelo observatório em fazer parte do Conselho Estadual de Meio Ambiente e do Cadastro Estadual das Entidades Não Governamentais. E é isso, basicamente, a nossa atuação tem se voltado muito às questões ambientais do Estado do Paraná e a gente acredita que pode contribuir no Conselho, nos debates e pautas que lá estão. A princípio é isso, gostaria de também entender aí os próximos passos dessa etapa e pelo que o João comentou aí depois, ao final deve ter um encaminhamento, certo? Então agradeço aí a palavra até o momento e podemos dar sequência. Acabamos de ter o registro da presença do Fernando Rage, do Instituto Araiara. Temos mais alguma inscrição posterior? Além do Luiz Arthur, que gostaria de também finalizar a manifestação após. Felipe do Vale, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar. Sendo mantida a questão dos representantes aí do SEMA e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, vai existir a possibilidade de mudança de representação nas câmaras temáticas ou vão se manter os mesmos representantes? Viu, Felipe? Em princípio, a gente não tem isso delineado. Em princípio, mantém-se como está, né? Situação como está. Então, mantém-se tanto nas representações, né, da cadeira lá dentro do Conselho, e das câmaras temáticas também. A não ser que vocês queiram realizar uma troca, mas daí é um entendimento posterior. Entendi. E essa prorrogação, ela já tem um tempo, vai ser prorrogado por mais 2 anos ou por 6 meses? Existe já alguma coisa definida ou a gente vai definir junto aqui, João? Na verdade, Felipe, na verdade não tem nada definido. Na verdade, é só uma consulta primeiro, então por isso que a gente está querendo estabelecer os prazos, os passos. Vamos prorrogar ou não? Qual? Tá, beleza. Não, não, tranquilo, vamos fazer o nosso processo todo. Vai, quanto tempo? 6 meses ou 1 ano? Né? E assim nós vamos fazendo o vencimento da questão. Em princípio, tinha-se pensado em 1 ano, mas, enfim, esse prazo depende, claro, de um processo anterior a essa questão da definição, né? Enfim, sim, prorrogação ou não prorrogação. Ok. Obrigado. Nós tivemos o registro também da pergunta do Paulo Pizzi, que era a mesma que o Felipe fez. Acredito que talvez o Felipe tenha até utilizado a pergunta do Paulo Pizzi quanto ao período de prorrogação. Mais alguma manifestação? Não havendo mais nenhum inscrito, acho que o Arthur queria finalizar. Isso, finalizar aí. Então é o seguinte, eu coloco como pauta, tá, não prorrogação por 1 ano. 1 ano é muito, não é razoável, né? Então eu acho que nós deveremos manter até o máximo março, abril do ano que vem, por causa da questão da pandemia, enfim, que a gente já sabe mais do que qualquer direcionamento que a gente faça na institucional. Então, eu proponho, como CDEA, uma prorrogação máximo até março do ano que vem, para ter uma razoabilidade e também que o jurídico possa dar um parecer aí favorável
Porque se a gente prorrogar para 1 ano ou prorrogar por 6 meses, é muito factível que o jurídico dê como negativa isso, porque não é razoável. Então, eu proponho até março do ano que vem, após o Carnaval, né, que daí se chame as entidades e faça uma eleição. Essa é a minha proposta. Muito bem. Bom, veja, então, assim, considerando todos os aspectos aí burocráticos que isso encaminha, né, todos os processos de não certeza, digamos, de incerteza, né, com relação à legalidade, a questão de prazo e tudo mais, e até considerando que a organização do Observatório de Justiça e Conservação tem interesse em participar, isso significa que queiram participar do processo de eleição. Então, eu acho que a gente tem que realmente fazer todo o processo, né, normal, que a gente faz todo tranquilo. Esse ano nós vamos fazer todo um processo mais ágil, né, que vamos fazer, então, por esquema de web, né, de eleição, não vai ter mais que mandar por correio, cédula, enfim, nós temos um procedimento aí que a Lari já executou em outro conselho, né, e fazemos todo esse processo tranquilo. É uma coisa que é até salutar, vamos dizer, né, esse processo todo, né. Então, eu acho que nós caminhamos, então, meus amigos, por um processo aí natural e normal de eleição, né, e de cadastramento e de eleição. Então, nós temos até alguns indicativos aí dos caminhos a ser percorrido, né, que a gente vai compartilhar com vocês. Eu peço para a Lari, então, compartilhar um calendário, que nós temos que fazer um calendário, né, para esse processo de eleição, e assim, então, a gente encaminha os procedimentos burocráticos de fazer uma resolução de referendo, para estabelecer o procedimento todo, né, e dar todos aqueles passos que nós temos que fazer. Então, o calendário proposto para a gente seguir, né, que a gente tem que fazer até o final do ano. Esse ano também é um ano de eleição municipais, né, eleições municipais. Então, nós temos que fazer um processo bem ajustado para que nada atrapalhe nada, tá bom? Lari, você podia compartilhar, então, aquela tabelinha para nós aí? Oi? João, só uma pergunta. Sim. As entidades que têm interesse, elas conseguem aonde o formulário de cadastro? Daí nós vamos fazer tudo isso daí, já está sendo, já mandamos para algumas que têm interesse, no caso aí a Organização da Justiça e Conservação, mas nós não vamos mandar para todo mundo. Quando iniciar o processo definido aqui, nós vamos iniciar, né, todo um procedimento com envio dos materiais necessários, o que precisa, né, os documentos, etc., que vocês vão precisar para fazer o cadastramento, tá bom? Mas isso faremos na sequência daí. Vou mandar para todo mundo formulário, papéis, etc., ok? E o prazo para cadastramento e recadastramento vai ser o mesmo? Não tem, assim, veja, é isso que eu estou pedindo para a Lali colocar lá uma planilha, mas não está, pelo menos não estou vendo. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou compartilhando, mas eu não sei se está aparecendo. O meu não está, Lari. Para mim também não. Para mim também não. Agora foi? Não. Aqui está escrito que está compartilhando. Peraí, deixa eu ver. Manda para o e-mail, nesse caso, se não estamos conseguindo ver, não, o compartilhamento. Vamos organizar isso daí. Web assim mesmo, às vezes não dá muito bem, né? Mas eu também posso falar a proposição de forma oral, enquanto a Lari lá está... Para visualizar todo o complexo de situações que a gente tem vários procedimentos, vários passos que nós temos que dar. Então, essa tabelinha que eu fiz era para
exatamente mostrar os passos com as datas fatais, digamos, que a gente tem que cumprir para finalizar todo o processo esse ano. Tentar mais um pouquinho aí, às vezes acontece mesmo. Não está dando, né, Lari? Não, João, não sei o que está acontecendo. A gente nunca teve problema com isso. Não quer mandar por e-mail para alguém, daí alguém tenta compartilhar? Lari, deixa eu tentar. Pode ser também. Às vezes dá um crepe num computador, né? Eu vou tentar compartilhar aqui no chat. E daí, às vezes, alguém consegue fazer o compartilhamento da tela. Ô, João, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Esse cadastro, ele dá acesso também ao COLIT? Faz parte também do COLIT? Olha, o COLIT também tem um procedimento mais voltado à questão das que tem ação efetiva no mundo rural. O COLIT eu estou por fora, mas também tem uma preocupação, né? É importante para que isso ocorra de forma geral, né? Então, é exatamente isso aí, né? Juntarmos, né? Um sistema... Porque o certo é esse cadastramento servir para todos, né? Não ser separado, COLIT aqui, conselho lá. Já havia sido discutido isso dentro da secretaria, né? Sim. Pois é, vamos ver isso depois com a Rosana. Está alguém dizendo que o cadastro CN vale para todos. O João, se me permite, a Rosana Castella segue como secretária executiva do COLIT, então. Sim. A gente poderia tirar essa dúvida com ela, Arthur. Como que estão os prazos lá? Tá aí, ó. Tá. Já conversei com ela falou que ficou para discutir com o João isso aí também, para fazer uma resolução junto, que o cadastro vai valer para todos. Que até hoje não tem uma resolução que determina esse cadastro para o COLIT, sabe? Não é isso, João? Exatamente, não tem que dentro do... Assim, nós temos cadastramento e dentro do processo do regimento interno de cada conselho, é definido isso daí. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos assumiu esse processo todo e tem dentro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos essa questão da eleição, né, da escolha, tem que estar cadastrado junto ao CENG. Então, tem que ver como é que é o regimento interno do COLIT para verificar, né, o cadastro do COLIT, para verificar o que ocorre lá com relação a essa questão da eleição dos
conselheiros do COLIT. Então, João, é o seguinte, eu peço a gentileza, você entre em contato com ela, porque o regimento interno não foi aprovado ainda pelo COLIT, sabe? Então é possível incluir isso aí lá no regimento, que não deu quórum na última reunião para aprovação do regimento. Então, eu pediria que se vocês, porque é porta aí, né, só entrar numa porta e sair na outra aí. Daí você ter essa possibilidade de você conversar com ela. Hein? Ok. Tá bom, Arthur. Vou tentar fazer isso mesmo. Obrigado. Nada. Ô, Lari, eu estou verificando, não dá para gente, eu estou tentando mudar minha câmera aqui para tentar, do celular, mostrar essa tabelinha pelo celular para todo mundo visualizar, mas não estou conseguindo inverter minha câmera aqui. Eu estou tentando ainda compartilhar, João, mas eu realmente... estamos vendo aí você focando tua tabela. Vê se dá para colocar só eu aí na tabela, vê se o pessoal vai entender, se consegue visualizar. Cada um dá um oi aí. Opa. Estão conseguindo visualizar isso daí, pessoal? Eu posso colocar o calendário. A propósito que nós temos que ajustar isso, né, e dar cumprimento a algumas burocracias institucionais, tá bom? Então, por exemplo, o cadastramento, na verdade, quando uma eleição tem que ser esse ano, nós temos quase que fazer um planejamento de trás para frente, né, dos prazos fatais desse ano, para as atividades que nós temos antes. Então, o primeiro, que eu acho que tem que ser o item de maior tempo, seria realmente o cadastramento, né? Juntar papel, material, fazer, né, aquela questão toda da junção, né, e da cumprimento. Opa, saiu ali. Agora parece que compartilhou, né, Lari? Ótimo. Então, deixa eu voltar minha câmera para mim aqui. Ok. Então, veja, o cadastramento até final de outubro, até o dia 30 de outubro, a gente abriria isso a partir de hoje, já vocês, né, que estão já participando da reunião, já estão cientes, né, estarão cientes, iniciariam, então, esse processo de cadastramento já. Então, todo mundo que puder se cadastrar, já começar a fazer esse processo todo. E nós também disparamos um e-mail com material, com um material necessário, enfim, com os requisitos necessários, né, e também com uma folha, né, a ficha para fazer o processo de cadastramento. Bom, nesse ínterim, nós temos que elaborar uma minuta de resolução, na verdade, uma resolução que vai ser assinada pelo secretário de referendo, né, com esse calendário aí, que vai, então, até o dia 30, cadastramento. Daí, a aprovação do cadastro, que é feito pelos próprios comitês do CENG, né, pelo CENG, até dia 5 de novembro. Então, se reúne, né, o pessoal, analisa toda a documentação, estando em ordem, de acordo com os requisitos, é aprovado o cadastramento. Às vezes ocorre que alguma necessidade de uma complementação. Faltou o CGC da instituição. Então, a gente dá um prazo, né, que nessa análise documental, algumas questões podem ser complementadas rapidamente para aprovação do cadastramento, né? Então, dá esse prazo de complementação até o dia 13 para as instituições, a ONG, se complementar a documentação, se acaso faltar, né? E daí, estando ok, aprovado, daí a gente manda também dispara um e-mail, né? Perguntando do interesse, né, para que vocês manifestem, né, as instituições manifestem interesse em ser conselheiras, em ser candidatas, né, à eleição, né, dos conselheiros do CENG. Então, até o dia 20,
todo mundo falar, eu tenho interesse, vai os nomes todos, né? Inicia o processo que nós estamos desenvolvendo, que a área depois vai desenvolver, com relação à formalidade, né, desse processo de eleição via web, né? Então, seria a eleição até o dia, seria no dia 13 de dezembro, no dia 3 de dezembro desse ano, né? E já com os resultados ali, depois a divulgação de vocês no dia 7. E a posse daí, Arthur, por isso que era a questão lá de março, a posse fica sempre para a primeira reunião, ou a última reunião, se tiver, se a gente fizer essa reunião depois do Conselho Estadual do Meio Ambiente, depois do dia 7, né, já podem empossar vocês. Caso não, na primeira reunião que ocorra, né, do Conselho após a eleição. Ok? Então, esse é o calendário que nós temos. Nós temos burocracia para fazer, temos que fazer uma minuta de resolução, passar para o nosso jurídico, o jurídico vai mandar para o secretário vai fazer a de referendo, e aí nós vamos ter que ter uma comissão de eleição, um comitê de eleição, né, tudo transcrito ali como das outras vezes. Tá ok, pessoal? Entenderam, então, nossos passos que nós temos que dar? Alguma questão? Sim. João, eu não sei como é que, porque se fosse fazer uma eleição, né, o certo sempre foi presencial as eleições, né? Questão do Covid e tal, provavelmente a secretaria vai entender que tem que ser virtual. Nós, como CDEA, entendemos que devido se tomar todas as seguranças, como vai ser tomado nas eleições municipais, que seja presencial, tá? Num lugar amplo, enfim, tomando todas as devidas seguranças. Então, esse é um posicionamento que o CDE também toma, não sei as demais entidades que estão presentes, mas seria presencial. Pelo menos um representante da entidade, Não, só para você entender, nunca foi presencial essa eleição. Essa eleição, até porque tem instituições que não são de Curitiba, são instituições lá de Biporã, de Maringá, etc, etc. Então, nunca foi presencial, só para esclarecer direitinho. Era um processo todo via correio, a gente mandava, depois que vocês manifestaram interesse, né, a gente fazia uma cédula... Mas a comissão, João, estou falando da comissão, não a eleição, a comissão. Ah, tá. Então, ok. Comissão. A comissão... É que eu não me expressei direito, a comissão. Ok. Vai ter uma comissão, né, daí a gente avalia essa questão da visualização da possibilidade de ser presencial. O presencial é o melhor que tem, né? Até porque presencial era antes, porque a gente pegava os votos que vinham pelo correio, envelopes lacrados, abríamos na presença de todos, tá? E até com quem quiser observador e tudo mais. Mas nós estamos aí trabalhando com a questão da fé pública, né? E vocês também, né, podem acompanhar, vai ter todo um processo de acompanhamento. Então, dependendo da situação, Arthur, nós podemos fazer de uma forma ou de outra. Isso vai depender da situação que a gente entenda que é razoável dentro desse processo de segurança, etc, etc, ok? Mas a ideia é que seja sempre aberto, mas sempre como foi, né? Sempre completamente aberto e sem possibilidade. O descortino, desculpa eu ter falado assim, é porque eu não me expressei direito, mas a comissão, nós entendemos que tem que ser presencial mesmo, porque se não der, daí estende esse prazo. Então, esse é o motivo. Esse é o motivo que eu gostaria que colocasse na ata, que se não for possível a presencial da comissão, que se estenda o prazo, que daí é uma justificativa, que se estenda o prazo dos membros do conselho, entendeu? Eu gostaria de me manifestar até para explicar como que foi feita a votação via web e nos outros conselhos que eu participei. Eu fazia parte da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social na gestão passada, e lá a gente fazia a gestão
do Conselho da Criança e do Adolescente, e o Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho da Pessoa Idosa e o Conselho da Mulher. Então, lá a gente teve bastante sucesso em fazer a eleição via web, utilizando o sistema Lime Survey, que a gente fazia o cadastro das entidades e fazia a avaliação das entidades, mais ou menos nos mesmos termos que vocês fazem aqui, né? Inclusive com a possibilidade do protocolo, do e-protocolo, do protocolo digital, a gente poderia enviar os protocolos digitais para todos os membros da comissão. Então, todos os membros da comissão avaliariam, né, os cadastros, e o voto no Lime Survey seria secreto, e nos conselhos que a gente tentou o processo de eleição, a gente sempre também contou com a presença do Ministério Público para ter ali uma fiscalização de que não estava ocorrendo nada ilegal, mas o Conselho Público era mais ativo no nosso conselho também. E, além disso, desculpe, perdi um pouco o fio da meada. Acho que fica mais fácil visualizar quando a gente colocar tudo num papel escrito, para vocês verem. Mas a gente também tem a questão do decreto estadual, que ele proíbe que reuniões com um certo número de pessoas sejam feitas. Acredito que talvez o número da comissão não exceda esse número, mas a gente tem a questão aí da saúde pública, e tem muitas pessoas que são do grupo de risco, né, e que até estão em casa trabalhando, né, no teletrabalho, às vezes fica complicado fazer essas reuniões presenciais. Acho que tudo aí tem que ser pensado, e por mais que a gente adie até março esse prazo, a gente já teve aí uma manifestação da Secretaria da Saúde de que provavelmente a pandemia vai durar muito mais tempo aí do que a gente espera, né? Então, talvez se adaptar a essa nova realidade seja o caminho mais assertivo para a gente continuar as atividades do Conselho. Perfeito, Lari, é isso mesmo. E, Bia, Arthur, essa questão nossa aí, esse processo burocrático institucional, além de ter um comitê, uma comissão, tem observadores. Inclusive, se você quiser se candidatar como observador, pode participar também, tá? Daí a gente faz isso daí. Mas é tudo levado com toda tranquilidade, clareza, sem problema nenhum. E essas questões que a Lari levantou aí, nós temos que considerar. Então, na verdade, o calendário está proposto ali, e a gente, então, pergunta para vocês se tem mais alguma questão a ser colocada. Pessoal, vocês comentaram do colite, a Rosana está aqui, ela gostaria de se manifestar também. Ô, Rosana, fala então. Oi, tudo bom, pessoal? É o seguinte, eu mandei um e-mail para todas as ONGs que tivessem interesse em participar do colite, né? Porque venceu aquela resolução em janeiro. As entidades representativas, as 3 entidades não governamentais. E então, eu queria aproveitar a reunião de vocês para que vocês também possam se mobilizar para escolher entre vocês quem que vai ser os 3 representantes titulares e 3 suplentes, que vai fazer parte do colite. A gente já reformulou o colite, se vocês entrarem lá na página do colite, o IAT, já está só o IAT, não tem mais o Instituto de Águas, nem nada, a gente já se organizou devido ao fato de ter a nova legislação, né, do IAT e da CEDEST. Então dá para vocês darem uma olhada lá no site, está tudo direitinho lá. E aguardo a manifestação de vocês. Oi. Rosana, bom dia. Rosana, eu vejo o seguinte, não foi aprovado ainda o regimento do colite, tá? Porque não teve quórum lá em Guaraqueçaba, certo? Então, incluir no regimento do colite
certo? Que aceita quem estão cadastrados nesse cadastro que o João está discutindo agora. Então, eu acho que fazer um cadastro único, entendeu? E você chamar as entidades para fazer esse cadastro também. E daí, depois, você faz uma eleição paralela ao COLIT. Você chama as entidades do litoral para fazer parte desse cadastro. Suzana, quer falar alguma coisa? Eu pensei que estavam me escutando, ela fechou o microfone. Agora, é o seguinte, no primeiro momento, como eu vi que o COLIT tinha o seu cadastro próprio, eu mandei para as entidades para fazer um cadastramento, um recadastramento. Mas depois, num outro momento, conversando até com o Castella mesmo, ele mesmo disse, não, a gente lembra que a gente fazia um cadastro só, que é o do SENGE lá, então a gente tem que utilizar esse cadastro único para que seja aproveitado para o COLIT também. Então, daí eu já mudei eu estou nesse sistema que você falou mesmo, Arthur, e já está no regimento interno, se você der uma lida lá, que seria entidades do cadastro do SENGE, tá? Já está lá, isso. Então, por isso que eu quis aproveitar que vocês estão reunidos aí, para que vocês também possam escolher entre vocês 3 representantes titulares para a gente fazer uma resolução, porque aquela já não tem mais valor, ou então que a gente continue com os mesmos, aí vocês que vão decidir, tá bom? É só isso que eu tenho para falar e agradeço a atenção de vocês. Obrigado, João, pelo espaço também. Obrigado, você está contribuindo. Obrigado, Rosana. Tem mais uma questão com relação ao COLIT, que a Rosana está saindo da sala. Então, só Rosana. Oi. Então, vamos fazer o seguinte, Rosana. A gente conversa em paralelo, que essa não é objeto dessa reunião, né? Ela faz parte, mas para participar, vocês, com o João aí, resolva, né? Que quem está cadastrado ali, certo? Venha participar do COLIT, como você já falou, mas também os que já estão, a gente prorrogar para o ano que vem, né? Para não dar confusão. Daí, para o ano que vem, a gente faz uma eleição do COLIT, que acho que é melhor. Deixar passar esse processo eleitoral aí, esse processo de cadastramento aí, que é o cadastro geral, e daí o ano que vem a gente faz uma eleição do COLIT. Estende até fevereiro do ano que vem. Eu acho que é o mais razoável. Ok, então combinado. Então eu vou fazer se bem que está ali já, né? Se não fizer a nova eleição, eles continuam os mesmos. Então daí ano que vem a gente retoma essa conversa, tá bom? Então tá bom. Muito obrigado, Rosana. Obrigada, até mais. Mais alguma manifestação, pessoal? A gente tem aqui no chat o Paulo Pizzi, ele falou que não achou a resolução do SEMA-CENGE, mas sobre a participação de outros conselhos, tem algumas coisas, Paula, que estão nos decretos regulamentadores dos conselhos. Às vezes não é por resolução do Conselho Estadual, às vezes está nos próprios regimentos dos outros conselhos. Então, seria uma pesquisa mais ampla para fazer. Paulo, só para encaminhar, quando a gente for fazer esse processo, então, ativar o processo de cadastramento, mandar um e-mail para todo mundo, formulário, etc., nós vamos anexar essas resoluções, essas normas, tá ok? Fica tranquilo. Vai ser enviado para todos, tá? Para todo mundo vai ser enviado tudo para todo mundo, para todas as ONGs que estão cadastradas já. E vai ser colocado também no nosso site, anota aí, Lari, do SENGE, o recadastramento, o processo todo, também com toda a documentação necessária, etc. e etc. Beleza? Bom, pessoal, não tendo mais nada, então, a gente vai encaminhar esse procedimento aí, né? Vamos, então, fazer todo esse processo, então, inicial de fazer já disparar a partir de agora, vocês já estão informados, né, desse processo de cadastramento.
Nós vamos, então, disparar um e-mail com as informações necessárias, com um formulário, né, para inscrição, e você já pode começar a preparar o material até 30 de outubro daí para a gente, tá bom? Não tendo mais nada, eu queria só agradecer a presença de vocês todos. Muito obrigado pela presença, pela contribuição. João. E contamos... João. Sim. É o seguinte, a reunião ela foi chamada para ver se a gente estende ou não. Vai ter uma votação entre nós aqui, se estende por 1 ano, 6 meses ou até março. Eu coloco a proposta até março. Não, viu, já isso já está ultrapassado. Nós, até porque, como eu disse, março, muito provavelmente essa posse vai ser em março. Então, automaticamente vai estar prorrogado até em março, tá? Então, isso daí até fica, digamos assim, né? Não tem porquê. Então, nós vamos caminhar sim, porque, na verdade, vamos fazer todo o processo certinho, como tem que ser feito, esse é o procedimento, e nós vamos caminhar dessa forma daí, então, esse processo... Então, não existe prorrogação, João, é isso? Até para abrir... Chamou uma reunião para prorrogação, então não existe prorrogação, é isso? Não, é isso que eu quero saber. Não existe prorrogação, não existe. Era uma consulta para vocês, para ver a viabilidade de tentar encaminhar um processo, mas não, formalmente, legalmente, não tem prorrogação. Tá? Não tem. O processo é eleição esse ano. Nós consultaríamos vocês para ver se haveria essa possibilidade. Está sendo escrita ali a resolução que é 51 de novembro de 2001, tem no site. Então, desculpa, João, eu até com respeito a você e tudo mais. Porque é o seguinte, a reunião foi chamada para ver se a gente queria interesse de prorrogação. Algumas entidades aqui, como a nossa, têm interesse de prorrogação, certo? Prorrogação para eleição em março, tá? Então é o seguinte, então, na verdade, assim, o posicionamento da instituição, da secretaria, é que não tenha prorrogação, é só isso que eu quero saber. A secretaria executiva é devido para evitar até, inclusive, o processo oficial é esse, nós devido... Eu não estou questionando o processo oficial, João. É que o chamamento para esse tipo de reunião aqui foi pedir se era prorrogação. Então, é o seguinte, então não há, essa consulta não tem nem viabilidade nem para prorrogação, é isso que eu queria saber. Na verdade, ia ser encaminhado um processo de consulta para ver se há possibilidade legal de fazer isso daí. Mas como pode gerar alguma controvérsia, algum questionamento de forma legal, institucional, etc., eu acho que é de bom alvitre, né, boa legalidade a gente cumprir todas as formalidades legais, para evitar até depois, Arthur, até depois algum questionamento legal de participação. Sim, mas é o seguinte, é isso que eu queria saber, João, porque é o seguinte, desculpa eu estar insistindo, você vai dizer que até sou chato para estar insistindo, mas esse foi para prorrogação. Daí, agora, no meio do caminho, você diz que não existe prorrogação. É apenas uma consulta, mas é o seguinte, nós não estamos sendo consultados. Se vai ter prorrogação ou não vai ter prorrogação. Ou a gente faz uma votação aqui, você diz, o seguinte, não existe prorrogação. Daí tudo bem, daí eu tô a favorável. Entendeu? Fazer um processo normal. Isso que eu queria saber, por tua parte. Tá, eu vou declarar, então. Não vai ter prorrogação, tá bom? É isso. Pronto, é isso que eu queria saber. É isso aí. É isso daí. Vamos fazer a coisa dentro do normal, dentro da legalidade, dentro da situação dada. Nós íamos abrir uma exceção de uma regra, mas acho que é bom a gente manter a legalidade até para fins de representatividade e o voto de quem for lá representar o conselho esteja legalmente habilitado, abalizado. Então é o seguinte, eu gostaria que ficasse consignado em ata que o posicionamento da secretaria é pela não prorrogação. Pronto. É isso aí. É isso daí, da Secretaria Executiva, tá bom? Tá bom. E mais alguma questão, pessoal? Tá, só a última minha. Então, todas as documentações vão estar disponíveis no site do SEMA, correto? Correto. Da CDS e do SEMA. Mudou um pouco o sistema, você tem que entrar na página CDS, depois lá tem os conselhos, entrar no do SEMA, nós vamos
colocar isso o mais rapidamente que der. Mas a resolução, se vocês quiserem já fazer algum adiantamento, a resolução que traz a documentação necessária é a 51, também está no nosso site. Só me faça a gentileza, porque é o seguinte, o nosso prazo é até dia 30, certo? Tá? Sim. E nós vamos convidar outras entidades para participar também do cadastro. Qual que é o prazo que tem a Secretaria Executiva para colocar lá disponível na página? Qual que é o prazo de vocês? Porque nós somos no dia 1º agora, e nós temos até o dia 30 para apresentar, e às vezes é muito documento ali. Então, qual que é o prazo de vocês para estar disponível lá na página? Isso que eu queria deixar claro para que é o compromisso da Secretaria com a gente. Coloca até amanhã aglomerado num só link, a gente pode indicar para vocês no e-mail também como que fica por causa do novo layout do site. Até porque a maioria dos documentos já está lá, só está num formato diferente. Beleza. Vai deixar facilitado para as entidades terem acesso. Porque às vezes é difícil, por exemplo, eu não acho o cadastro aí, como é que acha o documento do cadastro, entendeu? Então, tipo, dá uma reorganizada ali, colocar de forma fácil de acesso. Ok, obrigado pela colaboração. A Lari vai fazer isso daí, nós vamos também disparar um e-mail com essa resolução 050 que tem aí, 51, né, não lembro, para todos vocês, e vocês podem reproduzir e passar para quem é 51. Está toda a documentação lá, e vamos passar junto o cadastro também, porque aí fala do cadastro em anexo, mas não está em anexo, por isso nós vamos passar ele à parte, tá? E depois a Lari vai colocar, então, num link específico sobre o processo de cadastramento e recadastramento, a documentação necessária para vocês possam, então, dar conta dessa questão, ok? Então tá, gente, agradeço mais uma vez a presença de vocês, vamos então caminhar todo esse processo aí e estamos à disposição aí para encaminhar os processos que sejam necessários para uma boa representatividade de vocês junto ao Conselho, tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço para vocês e que... Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.